Essa é a resolução do TD4. É o assunto bem cobrado na UERJ. A gente vai falar de proteínas, vai falar de enzimas, moléculas extremamente importantes para que a gente entenda todo o funcionamento da célula, o funcionamento da vida. Dá uma olhada, quer ver? As macromoléculas, que a gente chama de proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Quer dizer, proteínas são macromoléculas, são polímeros formados por uma série de aminoácidos. Essas moléculas apresentam uma série de funções no nosso organismo. Quer ver? Ó, dá uma olhada. As funções principais, proteínas podem ser estruturais, podem ter a função energética, a gente pode usar a proteína para gerar energia, para que a célula trabalhe, para que ela faça o trabalho celular. As proteínas podem funcionar como moléculas de defesa, anticorpos são proteínas, tipos de proteínas. As imunoglobulinas, que funcionam como um processo de defesa, são proteínas. Agora, também pode ter função hormonal. Quer ver um hormônio muito simples, bem falado, que a gente normalmente conhece? A insulina é um exemplo de hormônio proteico. Agora, uma das funções principais é que as proteínas podem ter a capacidade de acelerar reações. Elas podem ter a função catalisadora. Essas proteínas que funcionam acelerando reações, que são catalisadoras, a gente vai chamar de enzimas. Para qualquer tipo de reação química, a gente vai ter uma enzima específica para que o processo possa acontecer. Vamos dar uma olhadinha nas questões? Pega lá comigo a questão número 1 do seu TD4. Está escrito assim, ó. Considere as seguintes afirmativas. Número 1. As proteínas são moléculas de grande importância para os organismos. Atuam tanto estruturalmente como também metabolicamente. Isso é verdade? Com certeza. Elas podem ter a função estrutural e podem trabalhar no processo metabólico. Lembra que metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem numa célula. Isso quer dizer que as enzimas vão ser responsáveis para que as reações químicas aconteçam. Então, as proteínas participam do processo metabólico. Certíssima essa afirmação. Dá uma olhada na segunda. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos. Pô, matou isso que a gente acabou de falar. Catalisador biológico, enzima, tipo de proteína. Dá uma olhada na 3. Existem proteínas que atuam como linhas de defesa do organismo. E algumas delas são conhecidas como anticorpos. Fechou, tá aqui. Os nossos anticorpos também são tipos de proteína específica. Aí ele pergunta assim, quais são as afirmativas corretas? Tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3 se referem às proteínas. Tranquilão, viu lá? Letra E, gabarito da questão. Agora, só para continuar, o mesmo assunto trabalhando com a função principal das proteínas, pega a sua questão número 2. Vamos dar uma olhada no que está escrito lá. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Ele está falando das reações químicas, da rapidez. Estou falando de fatores que aceleram as reações químicas. Isso é importante demais. Dá uma olhada nas afirmativas dele. Ele diz assim na número 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Aí eu estou falando do primeiro fator, de um fator importante no processo, nas reações químicas, a temperatura. A temperatura é essencial. O aumento da temperatura acelera as reações. A redução da temperatura reduz a velocidade também das reações químicas. Então, a primeira, temperatura. Agora, dá uma olhada na segunda. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento. Caso não se tenha uma panela de pressão. Bem, se eu estou cortando, eu estou aumentando a superfície de contato. Se eu aumento a superfície de contato, eu também aumento a rapidez das reações químicas. Então, temperatura é a número 1, superfície de contato é a número 2. Vamos dar uma olhada na 3? A 3 diz o seguinte, na preparação de iogurte, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Pô, mole, mole, mole.
ele está falando de catalisadores biológicos. Quer dizer, está falando de enzima. Ele está falando de aumentar a velocidade com a presença de catalisadores. Olha o que ele faz, olha a pergunta dele. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? O número 1 a gente falou que era a temperatura, o número 2 a superfície de contato e o número 3, catalisadores. Gabarito letra C, fácil, fácil. Antes da gente partir para a questão 3, 4 e 5, vamos dar uma olhada no funcionamento das enzimas? Lembra que a gente falou que as enzimas são catalisadoras, elas aceleram uma reação. O que isso quer dizer efetivamente? As enzimas diminuem a energia de ativação. Diminui a energia necessária para ativar uma reação, para promover a formação de produtos a partir de um reagente. Essa é a ideia. Por isso que ela acelera uma reação. Vamos dar uma olhada para ver como é que isso funciona? Uma enzima é uma proteína. Então ela tem uma estrutura, uma forma necessária para promover essa catálise, para promover o acelerar da reação. Qual é a ideia? Qual é a ideia? A reação enzimática depende, então, de um reagente. Esse reagente eu exemplifiquei nesse meu desenho. Esse é um reagente. E esse reagente da reação enzimática, a gente vai chamar de substrato. O substrato é o reagente. A enzima está representada aqui em azul. A enzima reconhece o substrato. O substrato é reconhecido por essa enzima a partir de um local específico, que a gente chama de sítio ativo. O sítio ativo é um local específico da enzima que vai reconhecer o substrato para que a reação possa acontecer. Está vendo que o encaixe aqui é perfeito? Quer dizer, essa enzima reconhece o substrato e forma um complexo, que a gente chama de complexo enzima-substrato. Fácil, né? Ó, enzima-substrato. É nesse momento que há uma redução da energia de ativação. Quando a enzima reconhece substrato específico para ela, a forma é muito importante, eu vou acelerar a reação e eu vou formar os produtos. Quer dizer, a enzima, na verdade, fica intacta. O que vai ser modificado é o produto. Nessa minha reação, o substrato foi quebrado. Aqui eu tenho o produto da reação. Então a ideia é simples. A enzima tem uma forma específica, reconhece o substrato, a formação de um complexo acaba diminuindo a energia de ativação e ao final tem um produto. Lembre que a enzima não sofre modificação alguma. A enzima continua podendo atuar, continua podendo acelerar outras reações. Agora, existem fatores que podem acelerar essa reação, podem influenciar a reação enzimática. Separei 3 fatores, os mais importantes: a temperatura, a concentração do substrato e o pH. A temperatura é importantíssima, porque à medida que a gente aumenta a temperatura, a velocidade da reação enzimática também vai aumentando. Eu aumento a energia cinética, eu aumento a velocidade, até chegar a uma temperatura ótima. A temperatura ótima. A partir desse momento complica, porque à medida que a gente vai aumentando a temperatura e ela vai distanciando muito da temperatura ótima, a enzima entra num processo chamado de desnaturação. Desnaturar é perder a forma, e perdendo a forma, ela perde a função. Lembre sempre disso. Aumentou muito a temperatura, distanciou muito a temperatura ótima, a enzima vai entrar em desnaturação. No caso da concentração do substrato, à medida que a concentração do substrato aumenta, a velocidade da reação também vai aumentar. Mas chega um momento que há uma saturação. Nelson, quer dizer isso? Quer dizer que mesmo que eu aumente a concentração do substrato, eu não vou aumentar a velocidade da reação. Então ela vai aumentando à medida que eu aumento a concentração de substrato, até chegar à saturação. A partir desse momento, a velocidade permanece alta e constante. Agora, o pH também é um fator muito importante.
Cada enzima atua num pH específico. No meu exemplo, eu estou trabalhando com pH 7. Exemplo de uma enzima que trabalha mais ou menos nesse pH, a nossa pitialina, a nossa amilase salivar. Ela tem que atuar em torno de um pH 7. Distanciou muito para mais ou para menos, ela também entra em desnaturação. Ela também perde a forma e, perdendo a forma, ela perde a função. Com isso, dá para a gente resolver as 3 questõezinhas que vão vir. A 3, a 4 e a 5. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. A 3 está dizendo o seguinte: considere as afirmações abaixo relativas aos efeitos da elevação da temperatura no funcionamento das reações enzimáticas. A gente falou sobre isso. Tá aqui, ó, temperatura, à medida que aumenta, a velocidade vai aumentando, mas tome cuidado. Se distanciar muito da temperatura ótima, desnaturação. Ele faz 4 afirmações. A elevação da temperatura, muito acima de sua temperatura ótima, pode reduzir a atividade de uma enzima. Pode não, vai reduzir. Está errada porque se distanciar muito da temperatura ótima, ela vai desnaturar, perdeu a função, a reação não vai acontecer. A velocidade vai a zero. Então essa opção, essa afirmação está errada. A 2, a elevação da temperatura pode desnaturar uma enzima. Verdade. A elevação da temperatura pode desnaturar uma enzima. Está certíssimo. A 3, todas as enzimas têm a mesma temperatura ótima. Pô, isso não é verdade. As nossas enzimas normalmente trabalham na temperatura ideal do corpo, 36,5, 37. Mas tem outras enzimas que trabalham em temperaturas altíssimas, maiores, onde a temperatura ótima é maior. Então isso aqui não é verdade. Olha a 4. Algumas enzimas são estáveis no ponto de ebulição da água. Como eu estava falando, algumas enzimas podem atuar ou podem ter a temperatura ótima muito mais alta. Então a 4 também está certo. Letra D, 2 e 4 apenas. Fácil, fácil essa também. Vamos continuar. A 4 diz o seguinte: todas as atividades celulares dependem, de certa forma, da ação de proteínas, entre as quais algumas são especiais denominadas enzimas, cuja função é, a função da bendita enzima é catalisar uma reação, acelerar uma reação. E ela faz isso porque ela diminui a energia de ativação. Olha a letra A, catalisar as reações biológicas. Gabarito, logo de cara, na primeira letrinha. Então a função de uma enzima é catalisar as reações biológicas. Letra A. Agora vamos para 5. Olha aqui, ó. O funcionamento dos organismos vivos depende de enzimas, as quais são essenciais às reações metabólicas celulares. Essas moléculas, dá uma olhada na letra A para ver como a gente pode cair numa pegadinha. Olha aqui, ó. Possuem cadeias nucleotídicas com dobramentos tridimensionais que reconhecem o substrato numa reação do tipo chave-fechadura. Dá uma vontade danada de marcar isso, ainda mais se a gente ler rápido, mas toma cuidado. Ele está dizendo assim, ó, possuem cadeias nucleotídicas. Na verdade, proteínas são formadas por aminoácidos, então são cadeias de aminoácidos. Então essa letra A está errada, apesar de parecer que está certa. Dá uma olhada na B, ó. Diminui a energia de ativação necessária à conversão dos reagentes em produtos. É isso? É isso que a gente vem falando. Diminui a energia de ativação necessária à conversão dos reagentes, que é o substrato, em um produto. Fechamos tranquilão essa questão número 5 também. Letra B, gabarito. Vamos lá para a questão número 6. Essa fala de um assunto um pouquinho diferente, mas bastante importante. As vitaminas. Vamos dar uma olhada? Ele fala o seguinte, ó. Nos supermercados, encontramos diversos alimentos enriquecidos com vitaminas e sais minerais. Esses alimentos têm como objetivo a suplementação de nutrientes necessários ao metabolismo e ao desenvolvimento do indivíduo. Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre nutrição e saúde, considere as afirmativas a seguir. Número 1 está dizendo o seguinte: a vitamina A está envolvida na produção de hormônios e associada à exposição solar. Ele comete um erro aí. É a vitamina D que está associada à produção de hormônios e à exposição solar, que é a vitamina que a gente produz, que é a única vitamina que a gente produz e precisa ser ativada ao sol. Agora, olha as outras. A 2. A falta de vitamina C pode levar aos sintomas de fraqueza, sangramento das gengivas, a vitaminose denominada escorbuto. Perfeito.
é a vitamina C, a responsável pela produção de colágeno, por exemplo, e que a falta, a ausência, pode gerar o escorbuto. 3. O cálcio tem importância para a contração muscular e coagulação do sangue. O cálcio é um importantíssimo, um sal mineral importantíssimo. Contração muscular, perfeito, precisa de cálcio. Coagulação do sangue, também precisa de cálcio. Lembre que 99% do cálcio que a gente tem disponível no nosso corpo está formando os nossos ossos e os nossos dentes. Mas eu preciso de cálcio para realizar funções como a contração e a coagulação. 4. O ferro faz parte da molécula de hemoglobina, prevenindo a ocorrência de anemia. Perfeito. A hemoglobina vai transportar oxigênio, CO2, principalmente oxigênio, associado ao grupamento M, que é o grupamento com o ferro. Isso quer dizer que a 2, a 3 e a 4 estão certíssimos. Gabarito letra E. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. Vamos dar uma olhada nas questões discursivas. Dá uma olhada nessa questão número 1. Olha que genial essa questão. Fala assim, ó, as estatinas, por seu grande êxito na prevenção da doença coronariana, estão entre os medicamentos mais prescritos no mundo. Essas substâncias atuam sobre a enzima que regula a síntese de colesterol pelo fígado, denominada simplificadamente de HMG-CoA redutase. Para testar a eficiência de vários derivados de estatinas, utilizou-se uma preparação da HMG-CoA redutase isolada de tecido hepático. A velocidade de reação nessa preparação enzimática foi medida em função das concentrações crescentes de seu substrato, a HMG-CoA, na ausência e na presença de uma concentração fixa de 3 derivados de estatina. Nesses experimentos, o pH, a temperatura, a concentração da enzima e a concentração dos cofatores necessários foram sempre mantidos constantes. O gráfico a seguir representa os resultados encontrados. A curva 1 foi obtida na ausência das estatinas. Como você pode olhar no gráfico aí nesse momento, é um gráfico clássico de aumento da concentração de substrato e aumento da velocidade da reação. Pode ver que a 1, na ausência de estatina, ela tem aquela forma normal, aquela que a gente espera. Vai aumentando a velocidade à medida que a concentração de substrato aumenta e atinge a velocidade máxima e permanece constante a partir desse momento. Agora, os outros gráficos, as outras curvas, melhor dizendo, que estão neste gráfico, representam também atividades enzimáticas, só que na presença da estatina. Pode ver que há uma diferençazinha aí. Qual é a diferença? Elas atingem uma velocidade máxima quando a concentração do substrato é maior comparado àquela curva sem estatina. Agora, quer ver? Vamos lá. Dá uma olhadinha. Ele pergunta assim na letra A: nomeie o tipo de mecanismo de ação das estatinas sobre a enzima HMG-CoA redutase hepática e justifique a sua resposta. Toda vez que isso acontecer, se você tiver um gráfico onde a velocidade máxima é atingida com concentrações de substratos maior, a gente está falando de uma inibição competitiva. Eu tenho um inibidor que vai competir pelo sítio ativo da enzima com o substrato. E esse sítio ativo, ele vai ficar disponível para o inibidor como para o substrato. O detalhe é que quanto maior a concentração de substrato, maior é a chance dessa enzima reagir com o substrato e, portanto, chegar à velocidade máxima. Então, isso é uma inibição competitiva. Não esquece disso, hein? Atingiu a velocidade máxima, uma concentração maior, inibição competitiva. Agora, dá uma olhada na B. Ele fala assim, ó: aponte uma substância sintetizada a partir do colesterol em nosso organismo, não caracterizada como hormônio e sua respectiva função. Colesterol dá sempre aquela vontade de falar que ele é ruim, né? Parece que não tem função nenhuma no nosso organismo, mas tem sim, é importante. Além de formar os hormônios, como a questão até já exclui, ela também é responsável pela formação da nossa vitamina D, a vitamina D3, e a formação da bile, importante no processo de digestão. Matamos mais uma questão tranquila, essa discursiva. Agora, dá uma olhada nessa número 2, também questão sobre a enzima, fácil. Olha, só interpretar, dá uma olhadinha. O gato siamês é um animal de rara beleza, pois a pelagem de seu corpo é clara com extremidades, orelhas, focinhos, pés e cauda pretas. A presença do pigmento que dá a cor negra a essa extremidade é o resultado da atividade de uma enzima que fica inativada acima de 34 graus. Explique por que esses animais têm pelagem negra nas extremidades do corpo.
É importante, quando a gente lê a questão, destacar aquilo que é mais essencial, aquilo que a questão dá como característica. Quer ver? Olha o que ele fala no finalzinho. A presença do pigmento que dá a cor negra, a essas extremidades é o resultado da atividade de uma enzima que fica inativada acima de 34 graus. Pode ver que as regiões que são pretas, onde a enzima está ativa, são regiões que perdem calor mais facilmente, as extremidades. E se perdem calor mais facilmente, a temperatura é mais baixa, essas enzimas vão estar ativas e, portanto, vão ficar com a coloração preta. Fácil essa, né? É só interpretar a questão. Tome cuidado, separe frase por frase. Se é uma característica que ele está dando, guarde, destaque, que você vai chegar à resposta com ela. Vamos lá para outra? Olha aqui, ó. A 3, ele vai falar o seguinte. Observe a figura a seguir, que apresenta as velocidades de reação dessas duas enzimas em função da concentração da glicose. Níveis normais de glicose no sangue estão ao redor de 4 milimolar. Quer ver? Dá uma olhada nesse gráfico. O que está acontecendo aí? Está mostrando as duas enzimas, hexoquinase, glicoquinase. Qual a diferença entre elas? Cada uma atinge a sua velocidade máxima da reação com uma concentração diferente de glicose. Pode ver que a hexoquinase ela vai atingir a velocidade máxima com uma concentração menor de glicose. E a glicoquinase vai atingir a velocidade máxima com uma concentração maior. Aí ele fala assim, ó, qual das duas enzimas gera a glicose 6-fosfato para a síntese de glicogênio hepático? Bem, na própria questão a gente dá a dica. Ele fala que para gerar glicogênio hepático tem que ter um excesso de glicose. Então, pela curva mostrada no gráfico, a gente vai ver que a glicoquinase é essa enzima. Ela só atinge a velocidade de reação máxima quando a concentração é alta, é bem mais alta, para poder formar o glicogênio, para poder formar a reserva. Agora vamos dar uma olhada na questão número 4, discursiva. Olha o texto referente a essa questão. Em uma pesquisa com 2.270 mulheres com idade entre 49 e 69 anos, realizada pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, foi observado que 19% delas sofriam de osteoporose. Essa doença pode ser prevenida e tratada. Uma das medidas de profilaxia e tratamento é o uso de vitamina D. Ele quer saber, ele quer que a gente explique qual é a relação da vitamina D com a osteoporose. A ideia é simples. A vitamina D, ela vai formar um hormônio capaz de aumentar a absorção de cálcio no intestino e aumentar a reabsorção no rim. Isso quer dizer que você vai ter mais cálcio disponível e, consequentemente, vai poder mineralizar o seu osso, fechando, na verdade, a ideia. Quer dizer, a osteoporose pode ser prevenida com aumento da absorção de cálcio. Fechado, galera? Esse foi o TD número 4. Eu sou o professor Nelson. Estaremos aqui de volta a qualquer momento. Tchau, tchau.